Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa unidade número 3 e a partir de agora a gente vai falar aqui sobre alguns capítulos de forma seguida, né? Vamos falar sobre alguns títulos a mais aqui, tá? Isso porque a partir de agora os capítulos começam a ficar um pouco menores, né? Os próximos que a gente vai falar agora, para lá mais à frente vai aparecer alguns capítulos que são um pouco maiores aí, tá? Mas nesse capítulo aqui, ou nessa unidade aqui, a gente vai tratar de alguns em conjunto. O primeiro deles é o capítulo aí, ou o título dos crimes contra a propriedade imaterial. Aqui, na verdade, a gente está falando de ideias, certo? E ideias aquelas que vêm através, por exemplo, de músicas, através de livros, através de uma peça de teatro, de um roteiro, de uma marca, a gente está falando disso, certo? Em outras palavras, esse capítulo aqui vai tratar aí dos crimes de violação de direito autoral. É sobre isso que a gente está falando. Então ele já começa explicando lá no 8.4, e esse artigo aí, na verdade esse capítulo, ele passou por uma alteração substancial em que acabou sobrando só o crime de violação de direito autoral dentro desse artigo. Isso por quê? A gente tem lá a lei 9610, que trata sobre a propriedade intelectual. E aí alguns dos crimes que estavam aqui nessa parte do Código Penal foram revogados aqui por essa lei e passaram a estar inseridos lá na lei 9610, certo? Então foi por isso que acabou sobrando só a violação do direito autoral aqui, tá? Mas aí veja só, falar um pouquinho da ideia da violação do direito autoral quer dizer que, de qualquer maneira, se eu faço a reprodução não autorizada, se eu, né, de música, de um livro, de uma obra de arte e tudo mais, isso já é violação de direito autoral. Porém, eu começo a ver que esse crime ele tem algumas modalidades qualificadas, como, por exemplo, quando eu faço a violação do direito autoral de um livro, né, na época a gente tinha o CD, não é isso? Faço essa violação aí, ou de alguma maneira falsifico, né, o que a gente conhece por falsificar, pirataria, né, porque o crime do 184 é a pirataria, tá, para você entender de forma bem clara. Então você vai perceber o seguinte, quando a gente fala do crime do 184, a situação que a gente observa aqui é que o nosso agente, né, tá violando o direito ao autor, violando as ideias. Agora, se ele viola essas ideias com o fim de lucro, né, aí eu tenho aí uma das formas qualificadas do crime cuja pena passa a ser de reclusão de 2 a 4 anos, certo? Então uma coisa é eu violar, né, os direitos do autor, outra coisa é eu violar com o objetivo de lucro, né? Então eu quero violar aí e tudo mais. Antigamente a gente tinha aí algumas, nas feiras dos importados, né, a gente conseguia comprar CDs e tudo mais, que eram violação de direito autoral, certo? Então o que acontecia? Fazia a cópia lá e vendia na feira. Reproduzir aqui com o intuito de lucro gerava essa situação aí, de forma qualificada 2 a 4 anos, tá? Mas daqui a pouco eu vou te contar uma coisinha que acaba mostrando pra gente que esse crime hoje em dia tá um tanto quanto em desuso. E eu tenho uma segunda modalidade qualificada, quando eu, de alguma maneira, né, falsifico aí essa ideia do autor, falsifico de alguma maneira aí os direitos do autor, com o objetivo de fazer qualquer tipo de exibição pública sobre isso, certo? Então eu estou, por exemplo, agora falsificando aqui para poder reproduzir isso numa sala de cinema que eu tenho, né, uma sala de cinema clandestina, digamos assim, para reproduzir num programa de rádio, né, numa rádio clandestina que eventualmente eu tenha. Isso caracteriza violação dos direitos da propriedade material. Agora veja bem, sobre esse capítulo aí, né, da propriedade material, existe um princípiozinho do direito penal chamado de adequação social. Você vai ver que em regra, crime mesmo, tá? Eu pegar e violar os direitos do autor nessa maneira aí. Entretanto, se você parar para observar, o princípio da adequação social, ele vai mostrar coisas como, por exemplo, né, porque eu sei que você deve estar se perguntando agora assim, ah não, professor, mas quer dizer que eu cometi crimes comprando CD falsificado, comprando lá o pendrive com 300 músicas e tudo mais? A resposta é sim, certo? Formalmente sim, você cometeu o crime sim. Agora, por que você nunca foi preso? Por causa do princípio da adequação social, tá? O princípio da adequação social, ele é uma causa de atipicidade da conduta. Então, ele torna a conduta não crime, né? Ele faz com que a conduta não seja considerada crime. E aí, veja só, dentro desse sistema, a adequação social ela se aplica quando eu percebo que aquela atitude ali, ela passa a ser algo cotidiana, né? Ela passa a ser algo presente na vida das pessoas.
algo que todo mundo tolera, algo que todo mundo aceita, algo que todo mundo pratica, né? E que não tem aí nenhum tipo de violação a bens jurídicos mais graves, como por exemplo a vida, como por exemplo o patrimônio, certo? Você vai perceber que eu estou falando aqui de um delito em que a ideia do cidadão aí foi roubada, né? Tava uma ideia registrada, a ideia foi roubada e de repente foi eventualmente reproduzida, digamos assim. E aí você vai perceber que é desse que nós estamos falando. Mas quando eu tenho lá, por exemplo, a história fala da época do CD, porque a do CD é uma coisa mais palpável, né? Então eu pego lá aquele produto ali, né, que é um CD falsificado, digamos assim, um CD copiado, né, que é violação do direito imaterial e da propriedade material, melhor dizendo, e aí você vai perceber que isso se trata realmente do crime do 184, porém, você vai ver em que a aplicação da adequação social, ou seja, que é algo que todo mundo aceita, não traz grandes problemas e que você pode resolver, por exemplo, numa esfera de indenização e não traz grandes problemas, eu aplico a tipicidade da conta em razão desse princípio da adequação social, só para você entender por que o 184 hoje meio que é um crime que caiu no desuso, apesar de ainda estar previsto no código, ele não foi revogado, tá certo? Seguindo por aí, você vai chegar ao próximo capítulo aí que tem artigos, né, que é o capítulo dos crimes contra a organização do trabalho. Aqui, qual é a ideia? Eu vou puxar uma raiz constitucional para daqui começar te dizendo o seguinte. Quando a gente fala de trabalho, você vai ver que a Constituição fala que a iniciativa, né, que é livre a iniciativa do trabalho. Inclusive, esse é um aí dos fundamentos, né, que a gente tem da República Federativa do Brasil, tá na nossa Constituição Federal. E a livre iniciativa do trabalho, ela tem o quê? A livre iniciativa tanto para que eu trabalhe com o que eu quiser, quanto para que eu trabalhe, claro, seguindo as regras da forma que eu quiser, certo? Ou sendo livre para trabalhar. Basicamente, os crimes relacionados à organização do trabalho dizem respeito a alguém que está tentando, de alguma maneira, atrapalhar o livre exercício do trabalho. E aí, veja só, eu tenho crimes aqui como, por exemplo, a frustração do contrato de trabalho aí. E quando a gente fala dessa ideia de frustração do contrato de trabalho, quer dizer, por exemplo, que alguém que de alguma maneira, usando violência, usando grave ameaça, está me constrangendo, por exemplo, a usar produtos de uma determinada loja para que eu contraia dívidas e não consiga sair daquele trabalho. Pode ser uma forma? Pode. Pode ser alguém, por exemplo, que está usando a violência, usando a grave ameaça para que eu não exerça um determinado trabalho. São dois crimes diferentes, são logo no início do capítulo aí dos crimes contra a organização do trabalho. Então, de alguma maneira, ou ele embaraça a minha atividade de trabalho, ou ele, de alguma maneira, embaraça o meu contrato de trabalho. Então, se eu, por exemplo, vendo cachorro quente na rua, é um trabalho? É. É assegurado pela Constituição? É também. Certo? É porque a gente fala da ideia da iniciativa do trabalho. Está trabalhando para si. Se de alguma maneira eu tenho alguém ali que está me atrapalhando, não é isso? Azucrinando o meu exercício da venda de cachorro-quente, por exemplo, eu tenho aí um crime contra a organização do trabalho. Mas eu também tenho, por exemplo, se eu sou contratado, né, seletista, empregado de um determinado local, por exemplo, um escritório de contabilidade, eu sou lá, né, tenho a minha carteira assinada no contrato de contabilidade, num escritório de contabilidade, cumpro o meu horário comercial direitinho aí das 8 às 18, minhas 2 horas de almoço, né, ou minha 1 hora de almoço, dependendo da forma como for combinado, e de alguma maneira alguém está tentando, né, atrapalhar o meu exercício de trabalho nesse sentido aí. Isso é um dos crimes também que caracteriza, né, a violação aí à organização do trabalho. Um outro que também está presente aqui é o crime de forçar, né, a minha associação sindical. Forçar a associação sindical, e aí mediante violência, mediante grave ameaça, mediante constrangimento, certo? Você vai perceber que quando eu sou obrigado a me sindicalizar, né, ou a estar associado a algum sindicato aí, ou a associação sindical, você vai perceber que isso eventualmente resvala de forma indireta, mas de alguma forma resvala no meu contrato de trabalho. Então você vai ver que isso caracteriza o que a gente tem desde o início aí, falando sobre os crimes contra a organização do trabalho. Esse é o objeto jurídico que a gente tem aí, o objeto jurídico penalmente tutelado que a gente tem no capítulo dos crimes contra a organização do trabalho, ele conta justamente isso daí para nós, que, ou seja, de qualquer maneira, direta ou indiretamente, eu estou sendo o quê?
atrapalhado no meu exercício do trabalho. Um outro crime previsto aí também, né, como a gente está aqui sempre nessa pegada de comentar os principais e tudo mais, você vai perceber o crime aí em que eu exerço atividade quando eu estou proibido por alguma decisão administrativa. Então eu tenho, por exemplo, uma empresa e essa empresa está com a decisão administrativa proibindo lá o exercício do trabalho, ou receber trabalhadores e tudo mais. E ele ainda assim está praticando a atividade que ele estava proibido administrativamente. Agora, além de responder o problema administrativo com outras multas e reforço das penalidades aí, ele responde também criminalmente. É um dos crimes que está previsto aí também no capítulo dos crimes contra a organização do trabalho. E passando para um outro capítulo aí, a gente chega aqui num capítulo também que não é um capítulo muito grande, que é o crime contra o sentimento religioso. Não é muito grande porque ele realmente só tem um artigo, tá? Que é quando de alguma maneira aí, né, crimes contra o sentimento religioso, você vai perceber que eu tenho esses delitos aí quando se trata de situações em que eu tenho aí o culto religioso atrapalhado mediante violência, mediante grave ameaça, mediante qualquer forma que embarace, né, a minha forma de profissão de fé, não é isso? Que são os cultos religiosos. Você vai lembrar aqui que a expressão da fé, né, ela é livre. Lembrando que o Brasil é um país laico, né, então nós não temos religião oficial. E você vai ver então que isso autoriza o quê? Uma pluralidade de religiões. Então você pode ter a religião que você quiser no Brasil? Sim, é um país laico. Para além disso, você vai perceber que a manifestação religiosa e os cultos religiosos, né, o direito de crença, eles são alçados aí ao status de direito fundamental. É previsto lá no artigo 5º. E eu não preciso lembrar para você, ou talvez eu precise lembrar, que nós estamos diante de uma cláusula pétrea. Isso não pode ser abolido, tá? Não pode ser retirado, só com uma nova ordem constitucional. O que eu quero te mostrar? É que o crime aqui contra o sentimento religioso, ele flui da raiz do quê? Da minha liberdade de crença, da minha liberdade de culto, certo? Você pode professar a fé que você quiser? Sim. Você pode realizar o culto relativo a essa fé que você professa? Sim. Independente de ser católico, independente de ser do candomblé, da umbanda, ser evangélico, ser da Assembleia de Deus, o direito previsto na Constituição Federal é para todos os cultos, tá? A Constituição Federal ela permite que todas as religiões convivam de modo harmônico no mesmo lugar, exigindo respeito de todas por todas. Então esse capítulo aqui, né, cujo crime aí é da questão da liberdade do culto religioso, ele trata exatamente disso, quando alguém de alguma maneira tenta aí embaraçar ou atrapalhar a minha manifestação, o meu culto religioso, tá certo? Então, como eu falei que a gente ia tratar de alguns capítulos a mais aqui, porque eles são capítulos menores, a gente então para por aqui, para na próxima unidade voltar com mais alguns títulos aí e concluir o nosso curso de Direito Penal da parte especial. Até já!